Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindas a mais uma aula de economia. Espero que vocês estejam bem. Hoje nós vamos conversar um pouquinho a respeito do sistema monetário. Por acaso, vocês já pararam em algum momento para pensar a respeito da importância da moeda nas nossas vidas, no nosso dia a dia? A respeito de como que nós confiamos na moeda, no dinheiro, no papel moeda, para fazer essas trocas de mercadorias, para que a gente possa comprar serviços. Por que, que as pessoas recebem o dinheiro e nos entregam essa mercadoria? Por que, que elas não recebem outras coisas? O que, que está incluído nessas relações? O que, que determina a nossa confiança no dinheiro, na moeda do nosso país? Como que seria hoje se nós não tivéssemos uma moeda comum para que nós pudéssemos fazer essa troca? Imagine só, se nós não tivéssemos chegado nesse ponto que nós temos hoje, de ter um dinheiro, uma moeda que nós confiamos para que a gente possa fazer a troca de mercadorias e serviços, né, no mercado, como que nós iríamos fazer essas concessões ou como que nós iríamos estabelecer essas relações de troca no mercado de serviços, no mercado de fatores de produção? Seria necessário, portanto, que, como antes, há muito, muito tempo atrás, quando nós falamos sobre o mercado de troca, seria necessário que nós, para que a gente conseguisse ter uma mercadoria ou um serviço que seja útil para nós, seria necessário também que essa pessoa que tem o que nós queremos também queira o que nós temos para oferecer. Então, imagine só, um exemplo. Vamos supor que eu queira comprar fubá. E aí, iria eu, então, ao mercado comprar esse fubá, que é o local que poderia me fornecer a mercadoria que eu quero adquirir. Só que, para isso, eu preciso entregar para a dona dessa mercadoria, para a dona desse mercado, algum outro bem ou algum serviço que ela também queira. E aí, o que, que eu iria oferecer, então, para essa dona desse mercado em troca desse fubá? Exemplo, eu posso chegar e negociar e falar, olha, e se eu te explicar como que funciona a teoria clássica de economia, como que funciona o homo economicus, né, racional, maximizador de utilidade, em troca desse fubá. Para isso, eu teria que atribuir um valor para essa minha mercadoria. Então, eu poderia atribuir, por exemplo, uma aula de 15 minutos a o valor desse fubá, a um valor equivalente. E aí, para isso, a dona dessa mercadoria, desse fubá, também teria que concordar que esse valor que eu estou atribuindo, 15 minutos de aula, também seria eficiente, também seria equivalente ao valor do fubá. Então, essas relações de troca, elas são muito complicadas no sentido de que não basta nós termos mercadorias, bens, serviços. É preciso que a outra pessoa também queira a mercadoria ou serviço que eu tenho para oferecer. Então, isso torna a relação um pouco mais complexa. É muito difícil fazer a mensuração desse valor. Então, a mercadoria, moeda, né? O papel moeda, o dinheiro, ele veio como um facilitador das nossas relações sociais. Assim, não importa, não interessa se eu sou, por exemplo, professora, se eu sou faxineira, se eu sou engenheira. A questão, o que interessa no mercado de bens e serviços é o dinheiro que eu tenho para adquirir essa mercadoria. Então, o que vai comprar esse bem ou esse serviço é o dinheiro que eu tenho disponível. Por quê? A dona Maria, lá da mercearia, perdão, a dona Maria, lá da mercearia, ela vai confiar no dinheiro que eu vou entregar para ela. Um exemplo, R$ 5. Ela vai pegar esse dinheiro, esses R$ 5, porque ela sabe que ela vai pegar essa nota e vai entregar para um fornecedor. Ela pode pagar o salário de algum trabalhador ou trabalhadora, porque esse valor, esse dinheiro, vai fazer possibilitar com que ela consiga pagar ou adquirir
outros bens e serviços no mercado. Então, nós confiamos numa moeda porque nós sabemos que ela tem um valor que é intrínseco e que ela concentra nela e guarda nela um valor. E é sobre isso que nós vamos conversar hoje. Nós vamos falar a respeito, então, da importância da moeda, como é que ela facilita as nossas relações, a nossa compra de bens e serviços, e a respeito do controle do valor monetário que o Copom faz para que a nossa moeda não perca valor. Afinal de contas, além das questões objetivas que estão presentes nas nossas relações de troca, nós também temos questões subjetivas que estarão envolvidas em todas essas trocas que nós fazemos no mercado. Então, eu vou projetar aqui para vocês os nossos slides, que também já estão disponíveis no Cigar. E aí, para iniciar a nossa discussão, eu trouxe aqui uma frase do Oscar Wilde, que diz assim: quando eu era jovem, pensava que o dinheiro era a coisa mais importante do mundo. Hoje, eu tenho certeza. Por que, que ele está trazendo aqui, então, o dinheiro enquanto esse protagonista do mundo? Bom, quando nós falamos sobre a moeda, e aí eu falei para vocês a respeito desse sistema de trocas, inclusive tem um documentário, um filme, perdão, na Netflix, que se chama A Lavanderia, recomendo que vocês assistam, que começa falando a respeito dessa troca que nós fazíamos antes do mercado de bens e serviços e a respeito do atual momento. Também sugiro outros filmes como O Dinheiro Nunca Dorme, eu acho que é esse o nome. Depois assistam também, é um filme excelente para pensar a respeito das bolhas e especulações. Bom, então, era necessário, como eu comentei, que as pessoas que tinham a mercadoria que nós queremos, que nós queríamos, que elas também fizessem o que nós tínhamos para oferecer. Só que chega num ponto em que fica muito difícil, não só a atribuição do valor, como também essas relações de troca. Então, nós vamos ter a origem do dinheiro. Eu deixei para vocês um link para que vocês possam fazer uma leitura, um texto bem rápido, a respeito da origem do dinheiro dos primeiros bancos, que é uma leitura bem rápida e bem interessante. Então, o nosso banco aqui no Brasil, ele surge já em 1808, e as primeiras moedas, elas vão ser feitas, cunhadas na Lídia, que é a atual Turquia. Bom, e aí, quando nós falamos de dinheiro, o Menkil vai falar algo bem interessante sobre o dinheiro enquanto facilitador. Então, o dinheiro vai tornar o comércio mais fácil. Então, ele vai facilitar a produção, o comércio, e vai permitir, então, que cada pessoa se especialize naquilo que sabe fazer melhor. E a ideia era fazer com que isso elevasse, então, o padrão de vida de todos. Porque agora não interessa mais que eu precise, ou que eu tenha uma mercadoria que seja útil para uma outra pessoa. Porque não importa agora qual é o meu trabalho, qual é a minha ocupação, o que interessa é que a partir desse emprego, desse trabalho que eu tenho, dessa ocupação que eu exerço, a partir dele eu vou ter um dinheiro, uma renda. E essa renda vai possibilitar, vai tornar possível eu adquirir outras mercadorias e serviços, né, no mercado, porque eu tenho uma moeda que é de interesse de todos. Então, não importa qual é a minha profissão, o dinheiro que eu recebo desse trabalho vai ser a mercadoria agora, o dinheiro mercadoria, que vai possibilitar a minha troca, né, a minha aquisição de bens no mercado. Então, quando nós falamos de moeda, eu não estou falando apenas da moedinha, né? Eu estou falando de todos os ativos da economia que nós utilizamos para comprar bens e serviços de outra pessoa, de algum estabelecimento, de algum mercado. E a moeda tem três funções principais. Ela é o meio de troca, então é a partir dela que nós vamos fazer essas trocas de bens e serviços no mercado. Ela é uma unidade de conta, porque é a partir dela que nós vamos, então,
medir o valor das mercadorias que nós temos e poder, então, fazer comparações. E, além disso, ela é uma reserva de valor. Então, se eu tenho R$ 10 e eu não gasto esse dinheiro hoje, não utilizo esse dinheiro para nenhuma compra, eu vou ter amanhã esse dinheiro ainda guardando um valor, que seriam esses R$ 10. Contudo, como nós vamos verificar, o dinheiro ele pode perder valor devido à inflação, tá? Mas algo muito importante para mencionar é que o dinheiro, quando eu falo sobre o papel moeda, a nota e a moeda, é o que mais tem liquidez. O que isso significa? Porque eu consigo comprar mercadorias de forma mais rápida, ele é mais aceito, certo? Do que outras formas de dinheiro. Então, nós temos dois tipos de moeda. Nós temos a moeda mercadoria, que é aquela moeda que tem valor por si só, ela tem um valor intrínseco, como é a questão do ouro. Mas nós utilizamos no nosso dia a dia uma moeda que não é o ouro. Nós utilizamos um papel que ele não tem valor por si só, mas ela é uma moeda de curso forçado, porque apesar de não ter valor por si só, ela é usada como moeda por decreto governamental. Então, nossas relações baseadas nessa troca de bens e serviços por moeda, elas são baseadas principalmente numa relação de confiança que nós temos em relação a essas moedas. Bom, e na nossa economia brasileira, nós temos três tipos de moedas muito importantes. Nós temos três formas de mensurar essa moeda. Então, nós temos o nosso estoque de moeda, ou seja, qual que é a quantidade que nós temos de moeda na nossa economia. É o nosso estoque de moeda, né? As moedas que estão circulando na nossa economia. Nós temos a moeda corrente, o que tem poder do público, o que está aí agora no seu bolso, na sua carteira, tá? O que está guardado na sua mochila, moeda e poder do público. Nós temos os depósitos à vista, que é o dinheiro que vocês têm na conta corrente, certo? E que vocês vão conseguir ter acesso através do cartão de débito, através de emissão de cheque, que hoje pouca gente usa, né? Não é tanto quanto antigamente. Antigamente, alguns anos atrás. E se vocês quiserem, por exemplo, verificar qual que é o nosso estoque de moeda, quanto que nós temos de dinheiro circulando atualmente no Brasil. Eu tentei puxar os dados de ontem, do dia 4/1 e também do dia 3/1, e não consegui. Mas geralmente a gente consegue de um dia anterior à pesquisa. Então, quando vocês entram lá no site do Banco Central, vocês podem colocar só dinheiro em circulação na economia. Vocês vão conseguir, desde do dia 2 de outubro de 1994, saber quanto de dinheiro tinha em circulação em cada data. Então, eu peguei aqui uma data aleatória do dia 8 de setembro do ano passado, por não ter conseguido emitir um documento novo, que está dando erro no site, como eu mencionei, mas vocês vão conseguir verificar quantas cédulas tem na economia, em poder do público, né? Quantas moedas, quantas notas comemorativas, então vocês têm qual que é a denominação, ou qual tipo de mercadoria é essa, qual que é a quantidade e o valor desse dinheiro. Bom, e quando nós falamos de dinheiro, esse dinheiro, ele não existe por si só. Ele precisa ser produzido, fabricado. Como que funciona isso? Se vocês entrarem no Banco Central, vocês vão ter acesso a essa imagem que eu coloquei aqui para vocês no PowerPoint. Então, o Banco Central, ele vai solicitar a impressão desse dinheiro. Um fabricante é contratado, não necessariamente precisa ser feito no Brasil, como eu vou mostrar para vocês. Esse fabricante, então, é contratado e produz o dinheiro. Uma instituição custodiante, geralmente o Banco do Brasil, armazena e faz a logística desse dinheiro, certo? E envia para as instituições que vão entregar esse dinheiro para nós, através do saque, por exemplo. E aí, o contrário acontece também. Então, quando nós depositamos o dinheiro, a instituição custodiante que vai separar os dinheiros que estão em bom estado do dinheiro que está em estado ruim. Quando nós temos dinheiro em estado ruim, ele é encaminhado, então, para destruição. Bom, e aí quando nós falamos sobre quem fabrica o dinheiro, nós temos a nossa Casa da Moeda,
que é responsável por essa fabricação. Contudo, a Casa da Moeda não fabrica apenas o nosso dinheiro, como esse exemplo, quando a Casa da Moeda fabricou dinheiro para a Venezuela, e temos esse outro exemplo de notas que são fabricadas na Suécia. Então, lotes de dinheiro podem ser, por algum motivo, porque nós estamos com máquina estragada, ou porque a nossa produção, por alguma forma, não vai ser possível. Nós podemos contratar outras instituições para produzir o nosso dinheiro. Então, se por acaso você tem alguma nota aí de R$ 2, com esse início aí de DZ, essa nota foi fabricada na Suécia. Bom, então nós temos, eu coloquei aqui para vocês aqui um exemplo do valor do dinheiro. Então, quanto que custa para o Brasil hoje imprimir essas notas? Então, as notas de R$ 2 e R$ 5, elas têm um custo de 22 centavos cada para a produção. De R$ 10 tem um custo de 27 centavos. De 20, 28, de R$ 50 e R$ 100, 29 centavos. Bom, e quanto tempo esse dinheiro dura na nossa mão, em média? Segundo o Banco Central, as notas de 2, 5 e R$ 10 duram em média na nossa mão 14 meses, porque é um dinheiro que circula muito, né? E a de R$ 20, em média, 16 meses. E nós tivemos agora, recentemente, a produção de uma nova nota, que é a nota de R$ 200. Bom, e aí, a justificativa que se deu era que nós estávamos utilizando muita nota, muito papel moeda, então ficava caro imprimir muita nota de R$ 100. Então vieram com essa justificativa para imprimir uma nova nota que é de 200. Então eu trouxe aqui o valor da impressão, que é 32 centavos, porque se nós vamos imprimir então duas notas de 100, um exemplo, nós teríamos 58 centavos, enquanto a nota de 200 sairia por 32 centavos a impressão. Então, foi nessa tentativa de diminuição de custos, né? Bom, aqui está o textinho daquele caminho do dinheiro que eu apresentei para vocês, que estará disponível nos slides. Então, além desse dinheiro, moeda, que está no nosso bolso ou que está na nossa conta, nós temos outros tipos de dinheiro também. O que mais tem liquidez são esses dinheiros M1, por que eles têm mais alta liquidez do que os outros que eu vou mostrar para vocês? Porque com eles a gente consegue comprar de forma mais rápida e fácil mercadorias e serviços. Nós temos outros tipos de moeda, que nós chamamos de M2. O que é M2? É M1, que é a papel moeda, mais depósito à vista, é acrescido de depósitos especiais remunerados, depósitos de poupança, títulos emitidos por instituições depositárias. Nós temos o M3, que é o M2, mais cotas de fundos de renda fixa, operações compromissadas registradas na Selic. E nós temos o M4, que é M3, mais os títulos públicos de alta liquidez. Então, tudo isso é dinheiro, certo? Tudo isso é moeda. Mas nós vamos ter moedas de mais alta liquidez do que outras, né? De mais fácil conversão em outras mercadorias e serviços. Bom, e aí, quando nós falamos sobre depósito à vista, por exemplo, é importante a gente entender que os bancos, eles são criadores de dinheiro. Eles não imprimem dinheiro como a Casa da Moeda, mas eles têm um poder de multiplicação, que é muito interessante. Quando, há muito tempo atrás, vamos pensar aqui, só para a gente poder imaginar alguma situação, vamos supor que o banco UFG, o primeiro banco que surgiu, era um banco que, quando eu chegava lá para depositar R$ 100, eu depositava esses R$ 100 e ele deixava esses R$ 100 guardado. Então, ele tinha 100% de reserva bancária, ou seja, tudo aquilo que eu entregava para depositar, o banco guardava, ficava ali. A hora que eu quisesse, eu poderia ir lá, então, pegar meu dinheiro de volta. Mas aí, o que acontece? Notou-se que as pessoas, elas não iam nesse banco UFG sempre buscar o dinheiro. Esse dinheiro ficava ali, guardado, ou as pessoas não pegavam todo o dinheiro que elas depositavam. Então, por que eu não vou, então, banco UFG, pegar parte desse dinheiro e emprestar para as outras pessoas?
tem tanta gente querendo dinheiro para comprar tantas outras coisas, e daí eu posso emprestar esse dinheiro a um juro, que é o preço do dinheiro. Eu empresto ele a um juro, porque a outra pessoa não vai me buscar todo o dinheiro que ela depositou, né? E aí, com isso, eu vou colocando mais moeda na economia. Então, criou-se o sistema de reservas fracionárias, onde os bancos eles vão guardar parte do valor ali que nós estamos depositando e vão emprestar o restante do dinheiro. Então, a partir disso, eles conseguem multiplicar a moeda. Então, se a Gabriela deposita R$ 100, o João, que é ali dono do banco, ele tira 10% para guardar, deixa ali R$ 10 guardado, porque se a Gabriela quiser pegar um pouco do dinheiro, eu tenho ali R$ 90. E aí, perdão, eu tenho ali R$ 10. Mas eu pego esses 90 e empresto para Carolina, certo? E aí, a Carolina, ela vai pegar esse dinheiro e às vezes pode depositar e ela não vai usar todo esse dinheiro. Então, eu pego 10% desse depósito e vou continuando emprestando. Até chegar no momento que o banco não consegue mais emprestar esse dinheiro. Então, quando nós falamos de controle da moeda, de depósito compulsório, que eu vou explicar para vocês já já, reserva compulsória, é no sentido de frear essa atuação bancária de multiplicação de dinheiro. Por quê? Eu vou ter ali um dinheiro na minha conta, esse dinheiro não estará todo na minha conta, porque o banco está usando esse dinheiro para emprestar para as outras pessoas. Então, nós vamos ter a Gabriela, a Carolina, a Maria, o João, né, o Eduardo, todos com dinheiro na conta, mas que eles são resultados da multiplicação do primeiro dinheiro depositado. Então, o banco tem esse poder de multiplicação. E se nós temos muito dinheiro circulando na economia, nós vamos ter, então, dinheiro perdendo moeda. O valor da moeda, ele é inversamente proporcional à quantidade de moeda que eu tenho em circulação. Então, se eu tenho aqui, vamos imaginar aqui um gráfico, se eu tenho uma quantidade alta de moeda circulando na economia, o valor dessa moeda é baixo. E se eu tenho o contrário, se eu tenho pouca moeda circulando na economia, essa moeda ela vai ter um valor maior. Então, para que nós não tenhamos tanto dinheiro circulando na economia e, portanto, uma perda de valor dessa moeda, uma perda de valor dessa moeda, é necessário que o banco faça um controle monetário. Como que ele pode fazer isso? Bom, ele pode comprar ou vender títulos do governo. Então, quando eu estou vendendo o título do governo, eu estou entregando ali um papel, uma promessa de pagamento para você, você está me dando dinheiro, eu estou recolhendo dinheiro da economia. E o contrário também acontece. Quando eu compro os títulos, eu pego o papel e te dou dinheiro e coloco moeda para circular. Ou eu posso fazer, ou fazer também em conjunto, reservas compulsórias. Então, o que é reserva compulsória? Os bancos, eles têm que manter um percentual das suas é, ações bancárias, né, do seu dinheiro, dos depósitos que são realizados dentro, lá no Banco Central. Por quê? Se eu recebo, vamos supor que o banco aqui, o FG, recebe de depósito, recebi hoje de depósito R$ 10.000. Bom, se não existe uma reserva compulsória, se eu não sou obrigada a pegar um valor desses depósitos e reservar e depositar, eu vou emprestar muito mais dinheiro. Então, é uma forma que o Banco Central tem de controlar essas ações de empréstimos, né, que o banco faz para que não tenha tanta moeda circulando. Bom, o outro é a taxa de redesconto. Então, é a taxa de juros que o Banco Central vai controlar sobre o empréstimo que o Banco Central vai conceder aos outros bancos. Bom, outra questão, nós temos problemas, apesar de nós termos instrumentos para que a gente possa controlar esse dinheiro na economia, não é possível a gente controlar o comportamento de todas as pessoas. Por mais que o banco, o Copom, né, o Banco Central, faça isso a partir do controle da taxa Selic, que é a nossa taxa básica de juros, com um objetivo também, evidentemente, de controlar a inflação, é, nós não podemos controlar o quanto cada um de nós vai depositar ou não na conta, ou se nós vamos ou não pegar empréstimos. A gente tenta fazer isso, se tenta fazer isso na economia a partir das taxas de juros,
para poder estimular as pessoas a depositarem ou a consumirem, né? Estimular as empresas a pegarem dinheiro para poderem fazer investimentos, né? Mas nem sempre nós vamos conseguir controlar a ação, evidentemente, de todas as pessoas. E a inflação é um exemplo, é uma das metas ou dos objetivos da política monetária de controle para que a nossa moeda não perda valor, não perca valor. Então, o que é inflação? É um aumento generalizado de preços. Então, se eu tenho muita moeda circulando, essa moeda perde valor e eu vou precisar de mais dinheiro para comprar uma mercadoria. Então, quando eu tenho um aumento da inflação, se eu tenho aqueles R$ 10 no bolso e a taxa de inflação sobe, né, se a inflação aumenta, aqueles meus R$ 10, eles não vão comprar a mesma quantidade de mercadorias e serviços que eu comprava antes, né? Eu vou comprar menos coisas. Então, essa deterioração do valor desse dinheiro. Bom, e aí quando eu falo de inflação, não existe, e eu acho que eu já comentei isso com vocês, o fato de falar, nossa, o preço desse celular está inflacionado. Nossa, o preço desse controle está inflacionado. A inflação é o aumento generalizado de preços, tá? Não é o aumento apenas de uma mercadoria. Então, a inflação vai ser essa diminuição do poder de compra, um aumento generalizado e contínuo dos preços, e ela vai ser tanto maior quanto maior for o aumento de preço nas mercadorias. Então, se as mercadorias estão aumentando muito o preço, a inflação vai ter, então, uma taxa mais elevada. E ela pode ser causa de diversos motivos, né? Pode ter diversas causas. Pode ser pressão da demanda, ou seja, a gente está demandando mais mercadorias, né? Consumindo mais. Pode ser que os custos estão elevados. Então, se eu sou uma empresa, e aí, se eu tenho uma empresa e eu vou precisar comprar de fornecedores, esses fornecedores estão com preço elevado da mercadoria, eu vou repassar esse valor para minha mercadoria. Então, o preço fica mais elevado. Pode ser porque a inflação esteja ali inerte. E tem uma outra questão, que é a questão das expectativas de inflação. Quando nós falamos sobre comportamento humano, sobre confiança dos agentes econômicos e questões subjetivas, expectativas, é muito importante que a gente entenda, como nós vamos ver na próxima aula sobre políticas, que todas as ações que são realizadas, todas as políticas que são feitas, são com o intuito de estimular alguma ação que nós temos. Contudo, se nós não estamos confiando na nossa economia, se eu não confio no dinheiro, ou se eu acredito que por mais que a taxa Selic tenha sido, um exemplo, aumentada, né, para controlar o consumo, se eu tenho a expectativa ainda que a inflação ela vai continuar elevada, eu, enquanto dona dessa empresa, eu não vou diminuir o preço da minha mercadoria. Por quê? A minha expectativa de inflação ainda está elevada. Eu não vou diminuir o preço da minha mercadoria, porque para mim, eu acredito ainda que o meu fornecedor vai manter os preços elevados. Então, isso é um efeito dominó, certo? Então, as mercadorias continuam com preço elevado, e aí os meus colegas ali, donos de empresa, vão manter o preço também elevado. E isso vai, evidentemente, impactar quem está comprando, consumindo, né? Porque o valor está mais alto. Então, o dinheiro vai perdendo valor. E nós temos um grande problema, que é nesse entendimento, nessa compreensão de qual é o valor do dinheiro. Então, é como se eu falasse para vocês o seguinte: olha, hoje, esse ano de 2020, 2021, um quilômetro tem 1.000 metros. Mas agora, em 2022, um quilômetro vai ter 800 metros. Então, isso causa também uma incerteza, uma confusão para nós nesse entendimento de quanto, então, qual é o valor desse dinheiro, certo? Então, nós temos, hoje o dinheiro compra uma coisa, amanhã ele compra outra. Então, a inflação causa esse desconforto para nós também, devido a essa incerteza de quanto de fato está valendo esse dinheiro.
de quanto está valendo essa mercadoria. Então, as incertezas, elas estão ali presentes também nesse momento, é, não só nesses momentos da compra, mas também nesses momentos de crescimento econômico. Se nós não temos certezas e confianças, isso vai impactar o nosso crescimento econômico, né? Se o valor está mais elevado, isso pode impactar nas compras que são realizadas, a gente pode comprar menos mercadorias, afinal, o nosso dinheiro ele está valendo menos, eu consigo comprar menos coisas. Então, isso vai ter um impacto direto no PIB, como nós vimos na aula anterior. Bom, e aqui eu trouxe para vocês alguns exemplos de como calcular a inflação. Na aula passada do PIB, vocês aprenderam como calcular o aumento do nível de preços. Então, a gente verificou através do PIB real e PIB nominal como calcular essa variação do nível de preços. Eu vou apresentar aqui para vocês uma outra forma de calcular a inflação. Bom, então nós temos a inflação e temos a aceleração inflacionária. A inflação é o aumento generalizado dos preços. A aceleração é quando a inflação ela vai tendo um crescimento, né? Ela vai aumentando. Nós temos a inflação moderada ou rastejante, que ela se mantém, e nós temos a hiperinflação. A hiperinflação é quando a inflação ela está tão alta que a gente não confia mais na nossa moeda. E aí a gente passa, inclusive, a guardar valor da nossa moeda em outras moedas, como o dólar, por exemplo. Bom, então nós temos a inflação de demanda, que é quando há, como eu falei para vocês, o excesso de demanda. Então a gente fala de uma pressão no mercado, então nós queremos comprar, por exemplo, sei lá, macarrão. E aí vai todo mundo no mercado querendo comprar macarrão. Isso causa uma pressão para que as pessoas, as empresas possam produzir macarrão, possam adquirir macarrão, eles vão aumentar o preço. Como nós vimos no nosso gráfico lá de oferta e demanda e microeconomia, quando nós temos o aumento do preço, da demanda, nós temos o aumento do preço. Bom, o outro exemplo é a questão dos custos, que vai acontecer pelo aumento do preço dos insumos, que foi o exemplo que eu dei, ou pelos aumentos salariais, que não vem acompanhados de produtividade ou aumento da taxa de juros. Isso é repassado para as mercadorias. E a outra inercial é a inflação quando ela está estagnada. Bom, quais são as consequências da inflação? Essa perda da noção dos preços relativos, que é a comparação, né, de um preço de uma mercadoria com outra. Então, quando nós vamos perdendo, é a questão que eu comentei, da perda da noção de valor dessa moeda. Tem um efeito negativo no investimento, né? A moeda está perdendo valor, isso tem um efeito contrário no investimento. Isso afeta a nossa balança de pagamentos, quando eu falo de exportação e importação. Então, a nossa moeda ela perde valor frente à moeda estrangeira também. E nós temos um problema em relação à distribuição de renda, salário e preço. Porque se os preços das mercadorias estão mais elevados, o nosso salário ele tem um poder de aquisição de bens e serviços menor do que ele teria anteriormente. Bom, e quais são as medidas de inflação? Aí eu coloquei aqui uma música de Engenheiros da Havaí, que eu não sei se vocês conhecem, eu espero que sim, que é o preço que se paga às vezes é alto demais. Bom, então nós temos diversas medidas de inflação. Coloquei algumas aqui para vocês e cada uma vai ter uma metodologia específica, porque ela vai ter respeito a algum setor específico para entender como que está esse nível de preços. Então, depois, se vocês tiverem curiosidade, é só entrar no site do IBGE, lá eles têm descritos direitinho, ou pesquisar pelas siglas. Bom, eu trouxe aqui um exemplo do índice de preço ao consumidor. Então, que é uma forma de calcular a inflação, uma daquelas que estão no slide anterior. Então, esse IPC, ele é a medida de custo geral dos bens e serviços que são comprados por nós, consumidores típicos. E aí, como que ele é calculado? Então, para que para que eles possam entender como que se dá essa alteração do nível de preços do consumo típico das famílias, né, brasileiras, é importante que se fixe uma cesta. Então, como que eu vou calcular a diferença de preço em determinados períodos se eu não tenho quais as mercadorias que são compradas? Então, é fixada uma cesta de mercadorias
que nós consumimos. Os preços são coletados e aí se calcula o custo dessa cesta. Então, quanto que estão as cestas de mercadorias das famílias brasileiras em dezembro de 2020, certo? E aí, nós vamos calcular um ano base, como é o caso do PIB, para calcular um índice. Então, aí, a partir disso, a gente consegue fazer comparações e calcular a taxa de inflação. Então, nós temos que ter uma cesta fixa, porque como que nós vamos alterar essa cesta, ou a composição dessa cesta de um mês para o outro? Isso vai trazer um valor errado para o nosso cálculo. Então, eu tenho que ter uma cesta fixa e ter um ano base para que a gente possa fazer essa comparação. Bom, aí nessa cesta de produtos e serviços, nós vamos ter itens que são referentes ao transporte, alimentação e bebidas, habitação, saúde e cuidados pessoais, despesas pessoais, comunicação, educação e vestuário. Cada item desse tem um peso que é atribuído na hora do cálculo. E o que é esse peso? É a importância de cada categoria, certo? Então, essa diferença dos pesos vai ser a principal divergência entre os cálculos, os índices de inflação. Então, eu deixei aqui para vocês um link também no nosso material, para que vocês possam acessar o site do IBGE e ter mais acessos, né, essas metodologias de cálculo. E aí, nós temos esse que eu estou apresentando para vocês, que é o IPC, ele vai calcular a cesta de mercadorias, a inflação da cesta de mercadorias, das famílias que têm uma renda mensal de 1 a 40 salários mínimos. E aí nós temos outro índice, que é o INPC, que vai calcular a variação do custo apenas das famílias com a renda de 1 a 5 salários mínimos. Esses grupos que têm uma renda inferior, evidentemente, serão grupos que são mais afetados pelas variações de preço, porque as pessoas que têm uma renda menor, a tendência é óbvia, né, de pegar esse dinheiro e gastar todo ele com itens básicos, né, como alimentação, medicamento, transporte. Então, quando os preços aumentam, eles vão sentir, né, vão ser mais vulneráveis a essas alterações. Por isso que nós vamos ter cálculos distintos, né, a depender da renda. Bom, esse aqui é o exemplo do IBGE, que é a pesquisa de orçamento familiar, né, então são formulários que eles utilizam para fazer a consulta do valor dessas cestas de mercadorias. E aqui eu trouxe um exemplo do cálculo para vocês, de como calcular a taxa de inflação. Então, nós vamos seguir um exemplo muito idêntico ao do PIB, certo? Só que no PIB, nós estávamos medindo a produção nacional de um país. Aqui nós estamos pensando, nesse modelo, nesse exemplo, numa cesta fixa de bens. Então, nós vamos pensar numa cesta que na composição dela vai ter cachorro-quente e vai ter hambúrguer. Então, nós temos aqui cestas anuais, 2001, 2002 e 2003. Então, em cada ano foi coletado o preço dessas mercadorias, considerando que essa cesta fixa ela é composta por 4 cachorro-quentes e 2 hambúrgueres. Então, o preço foi coletado. Então, o IBGE foi lá, calculou o preço, coletou o preço de cada item em cada ano. E aí, agora, como nós temos o ano base, que é o nosso ano de 2001, nós vamos verificar, então, qual que foi a taxa de inflação de um ano para o outro. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é calcular qual que é o custo dessa cesta. E isso é muito simples. Se a minha cesta tem 4 cachorro-quentes e 2 hambúrgueres, é só eu multiplicar a quantidade pelo valor em cada ano. Então, em 2001, o valor do cachorro-quente era R$1 e do hambúrguer R$2. Então, a gente faz esse cálculo, que está bem destrinchado aqui, e verifica qual que é o valor dessa cesta por ano. Então, em 2001, essa cesta custou R$8 para o consumidor. Em 2002, a mesma cesta custou R$14. E em 2003, a mesma cesta, R$20. Por isso que essa cesta não pode ser diferente de um ano para o outro, senão eu não consigo fazer comparação. Depois que a gente faz esse cálculo da cesta, nós vamos calcular o índice de preço ao consumidor. Para isso, nós precisamos de um ano base, e nosso ano base aqui é o ano de 2001. Como que é calculado o IPCA, o índice de preço ao consumidor? Nós vamos pegar o preço do ano corrente. Então, exemplo, o ano de 2002, qual que é o preço do ano corrente? Ou seja, qual que é o preço dessa cesta em 2002? R$14. E qual que é o preço do ano base?
Bom, essa cesta em 2001 custava R$ 8. Então, 14 dividido por 8 vezes 100. Olha, meu IPCA é 175. Bom, em 2003 a mesma coisa, né? Qual que é o meu IPCA? 250. Beleza. E aí, nós vamos calcular aqui, nós vamos utilizar esse índice de preço, que é esse valor que nós encontramos aqui nessa etapa 4, para calcular a taxa de inflação em relação ao ano anterior. Então, em relação a de 2003, por exemplo, para 2002, qual que foi a minha taxa de inflação? Vocês vão pegar, tá faltando um A aqui, mas é o mesmo, tá? O IPCA do ano 2 menos, ou seja, do ano corrente, menos o IPCA do ano 1, dividido pelo IPCA do ano 1, vezes 100. Esse é o cálculo que vai fazer com que vocês cheguem à taxa de inflação. Então, depois, pegue um slide, com calma, refaçam o cálculo. É um cálculo bem simples, mas só para que vocês possam fixar. Então, em 2002, em relação ao ano base 2001, a inflação foi de 75%. E de 2003, em relação a 2002, por exemplo, o aumento foi de 43%, tá? E vocês podem fazer isso de 2003 para 2001, por exemplo. Bom, e quais são os problemas desse cálculo, quando a gente vai mensurar o nosso custo de vida? Bom, por que custo de vida? Porque é o custo que nós temos, né, para manter as nossas condições de existência. Acontece que nós temos alguns problemas no sentido de que, embora seja, sim, de fato, uma boa maneira de entendermos como que se dá o aumento do nível de preços, entender esse movimento, acontece que nós somos pessoas que temos tendências a substituições. Por quê? Quando nós conversamos lá em microeconomia sobre bens complementares, bens substitutos, nós falamos a respeito do fato de que pode acontecer, existe uma tendência de quando o preço de um bem aumenta, eu substituo esse bem por outro, que vai me dar aí, vai satisfazer a minha necessidade. Então, essa cesta não leva em consideração essa substituição, essa tendência à substituição, mantendo esses mesmos itens. E aí, reforçando, é porque se a gente muda, a gente não consegue fazer comparação, mas isso também é um problema. Outra questão, introdução de novos bens. Novos bens surgem e nós vamos adquirindo outras mercadorias para compor essa cesta. E aí, outra questão, os bens, eles podem mudar a sua qualidade. Isso também não é mensurado na questão da cesta, né, de mercadorias. Então, na aula passada, reforçando, a partir do PIB, a gente conseguiu calcular o nível de preços através do deflator, sendo que esse deflator do PIB, ele vai refletir os preços de todos os bens e serviços que são produzidos internamente. Então, ele vai calcular o aumento do nível de preços de todos os bens e serviços produzidos no Brasil. O IPC, IPCA, ele vai refletir o preço de todos os bens e serviços que são comprados por nós, a partir daquela cesta fixada, né, de consumo. Então, são os bens, nós temos a cesta fixa, a partir calculado pelo IPC e pelo deflator do PIB, nós vamos ter os bens que são produzidos no ano. Bom, e quando nós falamos de inflação, a inflação, todas aquelas formas de controle do dinheiro que eu mostrei para vocês, que o Copom faz, né, ou que o Banco Central atua também, a partir da definição da taxa Selic, são com o intuito de atingir ou de controlar a inflação, por exemplo, a partir de uma meta especificada. Então, nós estávamos com uma meta de 4%, a última tendência é que o ano terminasse com uma inflação de até 4,3%. Então, essa meta é definida, mas existe um intervalo de tolerância, para mais ou para menos, de 1,5 pontos percentuais. Quando nós temos essa taxa, essa meta ultrapassada para além do intervalo de tolerância, aí o presidente do Banco Central tem que vir e dar explicação para a gente. Olha, aconteceu isso, por isso que a meta foi extrapolada, tá? Mas sempre se trabalha com metas, para que esses objetivos de controle possam ser fixados, né? De uma forma mais objetiva, que as ações possam ser controladas, né? De forma efetiva. E essa meta da inflação faz parte do nosso tripé, que a Hermínio Fraga mencionou, né, em 14 de junho de 99,
que foi a partir do momento em que nós começamos a ter, então, a taxa de câmbio flutuante, a meta da inflação e a taxa Selic como uma base, né, de taxa de juros da nossa economia. Então, a taxa Selic, ela vai ter, um, ela vai ter uma, vai atingir diretamente todas as ações ligadas ao investimento, consumo, crédito e as nossas expectativas. Ela é a nossa taxa básica de juros, né, da nossa economia. E aí, se vocês entrarem no site do Banco Central, deixei também o link para vocês, vocês conseguem acompanhar todos os históricos de metas da inflação. Bom, também tem gráficos interativos para que vocês possam verificar e analisar. E eu peço como um exercício para fixação dos termos que nós estamos vendo nessas aulas, para que vocês possam ler a ultimata do Copom, que foi, a reunião foi realizada dia 8 e dia 9 de dezembro, né, a reunião de número 235. Leiam, porque a ideia é que, a partir desse conteúdo, vocês consigam ler a ata e entender o que nós estamos passando na nossa economia, a partir da linguagem do próprio Copom, que são os termos que nós estamos aprendendo nas nossas aulas. Então, façam leitura, depois comentem ou enviem e-mail falando sobre como foi fazer essa leitura a partir das aulas, o que vocês entenderam, quais foram as dúvidas, certo? Porque a ata, ela faz com que a gente entenda não só, né, a partir das que está dentro do cupom, a conjuntura econômica, como que eles estão enxergando a conjuntura econômica, mas é importante entender também quais são as expectativas deles e como que eles estão sentindo a expectativa e a incerteza de todos nós, dos agentes econômicos. Sendo que essa ata também é uma sinalização para o mercado de como que eles estão sentindo e esperam também da economia. Então, ela tem vários desenvolvimentos.